Oi, turma do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, capítulo 7, Perspicácia das Trevas. Nas áreas infelizes da espiritualidade inferior, em que habitavam as entidades afeiçoadas ao mal, os chefeitos dominadores perceberam a mudança que ora se apresentava na instituição e, por extensão, em outras sociedades espíritas. Era o despertar, um renascimento sob o comando superior dos emissários de Jesus, a fim de alterar-lhes as ocorrências lamentáveis que se vinham desdobrando generalizadamente. Aquele período fazia recordar os dias turbulentos em que a Santa Teresa de Ávila, saindo do convento da encarnação sob a inspiração do Mestre, programou a grande reforma que seriam as Carmelitas Descalças, libertando os monastérios da frivolidade e da hediondez que neles predominavam. As religiosas, muitas das quais, procedentes de famílias ricas, nobres e distintas, mantinham um comportamento profano, vulgar, sem a mudança interior exigível para o serviço de Jesus. Eram preservados os vícios da sociedade sob disfarces de honradez. No entanto, no parlatório, a maledicência e a vida comum faziam parte da existência monacal, na qual servidoras humildes trabalhavam para as damas ricas que se permitiam condutas reprocháveis e nada lhes era proibido, em razão das doações feitas pelas suas famílias, inclusive as suas heranças pessoais. Santa Teresa, enferma por mais de 20 anos, considerada morta muitas vezes, logo retornando à sanidade física e mental, recebia do seu senhor as instruções para a manutenção da honorabilidade e dedicação ao bem, à humildade, ao serviço de amor, à igualdade fraternal, resolvendo-se por segui-lo, com alta fidelidade, substituindo a manutenção da aparência hipócrita e indigna que era permitida pela Igreja em terrível decadência moral. Havia mais preocupação em acumular haveres, em dominação mundana, do que em austeridade moral e retorno ao Evangelho em toda a sua pulcritude. Às vezes aparecem uns nomes, gente do céu. Desconsiderada, quase suspeita de heresia, ameaçada pela Inquisição, jamais temeu escrevendo tudo quanto lhe ocorria, o que a transformou no futuro em pioneira da alta literatura espanhola. De igual maneira, as sociedades espíritas, com as exceções compreensíveis, graças aos sacrifícios e coragens de alguns servidores do bem, estavam sendo invadidas pela futilidade, arrogância, presunção e desrespeito. As lições exaradas da codificação, considerada em superação pelo momento presente, e os seus servidores taxados de ortodoxos, que deveriam ceder espaço para os esdrúxulos modernistas, a caça de glórias e de exibicionismo terreno. Muitos deles, portadores de conflitos graves, não conseguindo prestígio na sociedade, em que participavam, buscavam no movimento espírita situações vantajosas pela audácia, agressividade e desplantes na maneira de encarar a severidade dos prepostos de Jesus. Inspirados por espíritos vulgares e cruéis, adversários do bem e do progresso, davam campo a perturbações na seara, criando psicosferas pesadas em que as lutas pelo poder, pelo destaque, tornaram-se comuns ao lado da maledicência e da calúnia, da irresponsabilidade e do desprezo às condutas cristãs semelhantes aos primeiros servidores de Jesus. Por isso que falam que tem tanto espírita no umbral. Lentamente dominados pelas mentes perversas, os companheiros presunçosos olvidavam-se dos sérios compromissos com a doutrina e transformavam-se em servidores do mundo profano, qual ocorreu lentamente com o cristianismo, após a ascensão de Constantino ao poder em 313. Telecomandados por seres hábeis no manejo do pensamento humano e na maneira de interferir telepaticamente na conduta das pessoas, adotaram teses de aparência científica, mas sem nenhuma estrutura desse gênero, utilizando-se de nomes pomposos para
os posicionamentos edificantes com denominações simples, mas que exigem conduta moral saudável e severa para com eles próprios, com ameaças à estrutura inquebrantável da terceira revelação, conforme o codificador e os missionários da primeira hora receberam do alto e transferiram para a posteridade. A seriedade das reuniões, que devem ter como foco a iluminação de consciências mediante aos ensinamentos próprios e perfeitamente firmados nas lições de Jesus, cedeu lugar aos espetáculos de oratória, vazia e artística, em lamentável imitação dos comunicadores dos veículos da televisão, tornando-se expositores assinalados pela competição de uns em relação aos outros, sem a simplicidade do conforto moral e da certeza da imortalidade, a fim de enxugarem as lágrimas dos filhos do Calvário. O Espiritismo, embora sua feição investigadora, que o torna uma ciência com sua própria metodologia, é o Consolador prometido por Jesus, que viria restaurar-lhe os ensinamentos, porque estariam esquecidos, dizer verdades novas, que ao seu tempo não poderiam ser enunciadas em razão do atraso cultural da época, e ficaria para sempre em seu nome. A responsabilidade do Espiritismo é grande demais, e quem divulga ele, então nem se fala. Surgiram os campeonatos de exposição espírita, em que se fazia mais importante a forma do que o conteúdo. Isso aí a gente está vendo até hoje. As teologias doutrinárias muito difíceis de serem assimiladas pelas pessoas de cultura modesta, mas de coração ralado pelo sofrimento, de seleção de auditórios pomposos, nos quais os pobres têm constrangimento de entrar, ou são discretamente barrados ao chegarem. Habilmente, esses perturbadores espirituais que conhecem as más inclinações que predominam em a natureza humana, identificadas pela psicologia analítica na condição de sombra, tornaram-se os direcionadores de muitas instituições, que foram afastando do modelo a Casa do Caminho de Simão Pedro entre Jerusalém e Jope, ou das salas frequentadas por Allan Kardec quando era convidado a explicar o Espiritismo e a sua finalidade libertadora de vidas. É uma doutrina de cultura, de conhecimento, de educação, mas se buscou transformá-la em uma proposta acadêmica, somente acessível aos portadores de títulos universitários e defensores de querelas inúteis. As páginas sublimes dos ensinamentos foram transformadas em técnicas de cursos que competem com os das universidades. Retirou-se a espontaneidade do fenômeno e assinalou com grades de estudos que exaltam a personalidade e deixam à margem, no esquecimento, a simplicidade do amor que ajuda, que consola, que desce ao abismo da miséria humana, a fim de erguer aqueles que lhe tombaram em quedas espetaculares. Alguns estabeleceram a desnecessidade das comunicações espirituais, o que deu lugar à tese de espiritismo sem espíritos, enquanto outros franquearam levianamente o acesso de pessoas sem condições morais para participação. Em lamentáveis espetáculos apresentados pela mediunidade, atormentada em ditos mentores, tornava um fenômeno ridículo ou fútil. A necessidade de união pela unificação dos propósitos doutrinários foi colocada à margem, em decorrência da presunção dos seus membros em se considerarem superiores aos demais. Gente, que fundo do poço. Num terrível ouvido da fraternidade, da caridade e da tolerância, simultaneamente estabeleceram-se critérios de autoritarismo nas sociedades que deveriam ser acolhedoras e verdadeiramente cristãs, que evocassem as antigas catacumbas ou os redutos de apoio ao sofrimento dos párias espirituais de todos os tempos. Os mentores vigilantes não tergiversaram e passaram a comunicar-se em quase todos os núcleos, com advertências para a revivência da fé racional e fraterna, para a construção da família amorosa que tem em Jesus o guia modelo,
ao mesmo tempo se referiam aos perigos da projeção do ego, das fanfarras disfarçadas. Em atividade doutrinária, das festas para angariação de fundos para manutenção das obras, ao serem adotados métodos infelizes da sociedade decadente que deveriam ser reformulados. Espetáculos de má qualidade passaram a constituir meios de conseguir-se dinheiro para manter-se as obras sociais. Com o ouvido da qualidade moral doutrinária, com libações alcoólicas, bailes e comportamentos de nível inferior. Gente do céu. Livros de conteúdos lamentáveis, mas ditos como psicografados, com nomes venerandos que não correspondem à realidade, mas doados para auxiliar o trabalho do bem. Foram esquecidos os princípios essenciais que preconizavam sem o dinheiro importante para o auxílio dos sofredores, sem lembrar-se de que Jesus não tinha uma pedra para repousar a cabeça e que Allan Kardec e os missionários do bem dispunham apenas do necessário para a existência honorável. A futilidade foi aplicada e a palavra médium passou a aureolar pessoas portadoras de conhecimento, porém sem histórico de faculdade, que se tornaram de um para outro momento famosas com as suas contribuições ditas oportunas, porém triviais e repetitivas, sem as marcas da qualidade recomendada pela doutrina. A perspicácia dos espíritos das trevas é muito maior do que imaginam os inadvertidos, pois que viveram na terra e aprimoraram as suas técnicas de hipnose no mais além, nas furnas onde se omisiam e rebeldes contra o carpinteiro Galileu, que dividiu a história da humanidade pelo amor e pela compaixão misericordiosa, tornaram-se-lhe, por esta ou aquela razão, se é que exista realmente qualquer motivo, inimigos insensíveis e apaixonados. O Espiritismo é a doutrina que ele denominou e estabeleceu na Terra para liberá-la das injunções penosas. Apesar disso, esses ditos adversários organizam-se para desarticulá-la, não mais de fora para dentro, através dos antigos inimigos sociais, econômicos, religiosos e preconceituosos, mas de maneira sutil e cruel, de dentro para fora. Das suas comunidades que se desestruturaram mediante as brigas internas, as disputas vergonhosas, as acusações recíprocas, os orgulhos feridos. Ó irmãos da terra, que tendes feito do manancial sublime da fé libertadora que Jesus vos oferece como achote iluminativo para a travessia do vale de sombras no rumo da perene madrugada rica de imortalidade, meditai em torno das comunicações sérias dos espíritos felizes que vos advertem, mas sobretudo daqueles que são sofredores, porque fracassaram na vilegiatura carnal e retornam de alma dilacerada em busca do consolo, que negaram ao próximo, falando-vos do que a todos aguarda após a dissolução da matéria, quando não se comporta conforme os padrões morais do Evangelho. Tende ânimo e estai atentos para as vossas responsabilidades, pois conheceis a vida além do corpo, e por mais que se prolongue a viagem orgânica, momento surge e que se dilui e o retorno ao grande lar é inevitável. Sereis convidados a prestardes contas de como aplicastes o tempo e o conhecimento, de como agistes em relação ao vosso próximo e, em consequência, a vós mesmos e a vossa consciência na qual está escrita a lei de Deus, que abrirá o campo à instalação da culpa e o sofrimento que poderiam ser evitados se houvesseis agido de maneira diversa, conforme aprendemos todos com a revelação espírita. Vigiai as nascentes do coração, de onde procedem tanto o bem quanto o mal, conforme acentuou Jesus em outras palavras. Despertai e reflexionai com mais tento, porque o vosso é compromisso de alta responsabilidade por tratar-se do vosso caráter imortal,
Sois espíritos mergulhados na matéria temporariamente, deveis ter sempre em conta essa questão. Não muitos dão a impressão que viverão no corpo indefinidamente, em caráter de exceção. Tão presunçosa é a sua sombra. Estais sob vigilância de ativos mensageiros da treva, embora vos encontreis amparados pelo amor do Mestre inovidável. Nada obstante, a questão é de sintonia. Como parece mais fácil divergir, ser original, desfrutar do prazer imediato do ego, do que ser fiel, fraterno, seguir a trilha da verdade, atender às necessidades da renúncia. A sintonia com as entidades insanas torna-se mais simples e imediata. Jesus não nos solicitou que vencêssemos montanhas e atravessássemos desertos inóspitos, ou mergulhássemos nos abismos oceânicos para servi-lo. Somente nos solicitou que amássemos sem desejar ao irmão tudo aquilo que não anelemos para nós próprios. É tão pequena a cota que ele nos solicitou que não deixa de ser estranhável que nos embrenhemos pelo matagal das complexidades e desafios para evitar atender-lhe o apelo doçoroso e afável. Não temais a morte, nem receis a vida, porque uma é continuação da outra, já que estáis mergulhados no sublime oceano da imortalidade. A perspicácia dos vigilantes da impiedade acompanha-vos. Sede os vencedores do mal, onde quer que ele tende omisiar-se, nas paisagens do vosso coração ou nos encantados reservatórios da mente. Cantai a alegria de amar e de servir a doutrina que vos apresenta a bússola de orientação para o porto da plenitude. Jesus conduz a barca terrestre e leva com segurança ao seu destino. Após essas reflexões, reunimos-nos na instituição em reformulação de atividades a fim de prosseguirmos no mister para o qual o grupo foi formado. Então vamos lá. Deu para ler o capítulo todo. Vixe, 17 minutos de leitura, gente. Vocês me aguentam, hein? Mas não dava para parar, porque não teve... Não achei momento assim de falar, não, vamos falar só sobre isso, né? Na verdade, aqui eles estão colocando em resumo, porque já que a leitura foi longa, eu vou tentar ser o mais breve. O que ele tentou colocar para a gente nesse capítulo 7 aqui, que as trevas antes atacavam de fora para dentro. Né? Então, quando a gente tem um problema familiar, uma traição em família, um casamento que está desmoronando, a gente tende a jogar a culpa lá fora, né? Foi uma mulher ou um homem que entrou na vida do casal. Então, a tendência que nós temos é culpar alguém das nossas fragilidades. Na verdade, nós temos as nossas fragilidades íntimas que, como que eu vou dizer? Que permitem que o que está lá fora perturbe. Se dentro de casa o casal é parceiro, é amigo, pode contar um com o outro, não tem segredos, não tem senha, né? Hoje em dia, a tal famosa senha de celular. Não tem essa história que, o que eu vou contar para o meu amigo, eu não posso contar para minha esposa, o que eu vou contar para minha mãe, eu não posso contar para o meu esposo. Eu tenho que omitir, eu tenho que esconder, senão ele vai ficar nervoso, ela vai ficar nervosa. Quando a gente começa com essas historinhas dentro de um casamento, onde não há transparência, e vem aquela palavrinha mágica, né, que os casais de hoje estão usando muito, eu preciso da minha privacidade. Se você quer privacidade, fique sozinho, filho. Porque dentro de um relacionamento não existe privacidade. Dentro de um relacionamento, ou você confia a pessoa que está do teu lado, ou não. Porque se você abrir a brecha acreditando que para aquela pessoa tem coisas que você não pode contar, que se você contar ela vai ficar brava com você, então no fundo você sabe que está fazendo coisa errada. Porque se a pessoa vai ficar brava, é porque tem algo que ela não aceita, que a princípio você não fazia. Concorda comigo? Se eu tô com uma pessoa que gosta de ir na praia comigo, que gosta de ir no campo comigo,
De repente ela fala que não quer ir comigo, que ela quer ir sozinha, que ela precisa meditar. Não é um comportamento estranho para quem começou colado, fazendo tudo junto? Você vai acabar desestruturando aquele relacionamento, dando insegurança. Ah, não, mas eu preciso ter a minha individualidade, eu preciso ter um pouco de espaço. Mas no começo do relacionamento você disse que ia querer esse espaço. A pessoa que está com você sabia que em alguns momentos você ia querer ficar sozinho. Então ela não vai desconfiar de nada, ela não vai ter insegurança e tá tudo certo. Mas se no começo era colado, vamos fazer tudo junto, e de repente você começa a ter uma atitude mais individualista, por mais que seja um momento seu, que você está precisando dessa folga, no outro vai causar estranheza. E se causa estranheza, o problema não está vindo lá fora para dentro. Está abrindo uma brecha dentro do relacionamento, a dúvida. E a espiritualidade inferior, ela não trabalha mais a golpe direto. Ah, eu quero que a Patrícia caia. Eu vou empurrar ela no meio da rua, ela vai cair. Não. Para a Patrícia cair, eu vou ficar jogando no psicológico dela, intuindo ela, para ela ter medo de sair na rua, porque se ela sair, ela vai cair. E aí a Patrícia sai na rua e cai. Ninguém precisou me empurrar. Eu mesma, através da minha fragilidade de pensamento, eu aceitei aquilo que a espiritualidade me colocou. Eu não estava ligada com Deus, eu não estava ligada com os amigos espirituais superiores, eu não estava com a minha fé ligada no 220, mas pelo contrário, eu estava deixando-me levar por pensamentos mais inferiores. Então, a espiritualidade inferior, ela viu que ela perde guerra se ela for direta, porque as pessoas estão ficando com mais fé. Nós estamos evoluindo, os espíritos estão evoluindo. Nós estamos num planeta de prova e expiação que está se transformando em regeneração, vamos lembrar disso. Então, à medida que a gente está evoluindo o planeta, os espíritos que fazem parte desse planeta também estão evoluindo. Estão se tornando melhores. E se tornam melhores através do quê? De uma conduta moral e ética melhor. A partir do momento que você tem uma conduta ética, uma conduta moral melhor, fica mais difícil a espiritualidade atuar em você. Se você não pensa em beber, não pensa em usar droga, não quer trair ninguém, não é mentiroso, não é mesquinho, não é egoísta, tá acabando com o teu orgulho. Como é que essa espiritualidade vai trabalhar em cima de você? Eles têm que achar um jeito, porque eles não ficam bem vendo as coisas boas acontecerem. Eles querem o caos. Até, volto a repetir, toda a obra do Divaldo ele fala, quanto mais atrasado nós agirmos para a espiritualidade inferior, é casa para eles. Eles não vão embora. Agora, quando a gente começa a evoluir moralmente, o planeta melhora, porque a nossa moral vai fazer o planeta melhorar. Esses que estão atrasados vão fazer o quê aqui? Não tem campo para trabalhar. Nós não estamos dando brecha, a gente não dá serviço para eles. Quem alimenta essa espiritualidade inferior não são eles próprios, eles sozinhos, eles não são nada. Eles são iguais a gente, espíritos errantes que precisam se acertar. Mas eles só existem na maldade porque nós damos força. Aqueles que estão um pouquinho melhor na moral alimenta esses espíritos, né? Assim como nós alimentamos pessoas que são doentes em volta de nós. A pessoa que está perto de você está com um desequilíbrio, você tem que procurar das duas umas. Eu sempre falei isso para meus alunos. Você tem um amiguinho de infância que é desequilibrado, que usa droga. Das duas uma. Ou você, através da sua conduta, da sua conversa, da sua amizade, vai trazer esse teu amigo para fora das drogas, ou então você vai deixar ele caminhar sozinho e vai sair de perto. Geralmente, a molecada precisa sair de perto, porque não tem maturidade para tirar o colega do erro. Nós, adultos, a mesma coisa. Você se envolve com uma pessoa doente, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que só está causando mal. Você vai ficar perto dela? Não, você vai querer ajudar. A princípio, quem é bom vai querer ajudar. Mas a partir do momento que ela não mostra melhora nenhuma, que ela não, pelo contrário, além de ser desequilibrada, ela quer te desequilibrar, você vai se afastar. Você vai falar, não,
A escolha é sua, a minha é outra. A espiritualidade superior, ela não é diferente de nós. Apesar de ser superior, eles ajudam, eles colaboram, eles estão o tempo todo intuindo a gente o mais que eles puderem, para que a gente ande no caminho correto. Porém, se você continua induzido ao mal, eles se afastam. Fala, tá bom, é o seu livre-arbítrio, você tem livre-arbítrio. Então faça o uso dele da forma que você quiser. Só que, lembrando, nós somos responsáveis por tudo de bom ou de ruim que aconteça com a gente. Depois não adianta falar assim, Deus não está me vendo. Jesus não enxerga a pessoa. Não, peraí. A espiritualidade, Deus, Jesus, todos estão trabalhando em nosso favor. Quem não está trabalhando em favor somos nós mesmos. Aqui eu fui ficando surpresa durante a leitura, não que eu não saiba que exista, né? Mas graças a Deus eu não participei de nenhum centro espírita que chegasse a esse ponto aqui. Já estou vendo em algumas situações, oradores ou médiuns que estão se deixando levar pelo capricho. Quando eu fui fazer a minha primeira palestra, que era presencial, né? A primeira palestra presencial a gente nunca esquece. Fica marcada pro resto da vida. Foi no SECLA, lá na Penha. E antes de fazer a palestra, eu preparando o texto, né? Como professora, a gente sempre tem aquela coisa assim, levar uma lembrancinha, né? Fazer uma dinâmica, levar uma letra de música. Se fosse possível, que eu não sabia que lá tinha data show, né? Se fosse possível, eu ia levar um vídeo, que a gente gosta de dar uma floreada, né? Quando a gente vai desenvolver algum assunto, enquanto professora. Isso é natural da gente. Mas agora, lendo aqui, eu estou entendendo perfeitamente o que o André Aires falou para mim, que é um palestrante já muito antigo na rede, né? Na doutrina. É uma pessoa maravilhosa. Ele falando para mim assim, Patrícia, fala aquilo que você entende. Não se preocupa em citar autores, livros. Fala o assunto, discorre sobre o assunto. Eu falei para ele, mas eu quero levar uma... Será que lá tem data show? Será que lá tem um rádio? Sei lá, para eu poder fazer uma dinâmica. E ele, Patrícia, não se preocupe com isso. Apenas fale. A pessoa que vai assistir a palestra vai assistir com dor. Geralmente quem vai num centro espírita vai com dor. Ele quer sarar. Ele quer se curar, ele quer achar uma porta que ele possa entrar e modificar a vida dele. E de repente o que você falar é essa porta. De repente ele, vou começar a estudar, vou mudar meu comportamento. Então não se preocupe com nada, não precisa levar nada. Leva você e fala o que você entendeu sobre aquele assunto. Como ele é muito antigo, já é um tiozinho, né? Eu falei assim, é normal. Né? É mais antigo, é mais tradicional, né? É o jeito dele. Mas eu tenho o meu jeito. E o meu jeito é mais florido. Como professora, a vida inteira eu fiz isso. E acho que chama mais atenção na hora de uma palestra, na hora de ensinar algo, um assunto, você florir, né? Você dar uns exemplos ou você levar alguma coisa para ilustrar. Para ele deve ser velhinho, é chato, né? Os velhinhos chatos, eles são mais sistemáticos ali. Falei, não, eu ainda vou dar um jeito de florir. Mas agora, lendo aqui, faz todo o sentido o que o André me falou. Olha só como é importante a gente estudar. Porque na hora eu achei que era uma implicância de alguém que tem idade. E não. A espiritualidade, ela chama a gente nessa responsabilidade. Aquilo que você está trabalhando, seja como palestrante, orador, médium, o momento que você está se dedicando a pessoas, não precisa ser muito florido. O que importa é você levar a boa mensagem, que toque o coração daquele que está doente, daquele que está buscando a cura, daquele que está buscando a sua redenção, a sua transformação. Não adianta nada você florir, mostrar um monte de coisa, encher de coisa na tela, eles vão ficar assistindo vídeo. E terminar tudo aquilo, ele falou assim, mais um circo que eu fui participar e não me tocou em nada. Quando eu dei a primeira palestra, eu não levei muito recurso, mas eu levei uma dinâmica, né?
fiz uma dinâmica com eles que era do barbante. Essa dinâmica eu aprendi quando eu entrei na prefeitura de Itaquá através de uma dinâmica de grupo e me marcou. E como me marcou, eu quis marcar as pessoas através daquela dinâmica. Que nós somos capazes de fazer tudo e muito mais. Em resumo, era esse o objetivo da dinâmica. Quando eu fiz a dinâmica, eu provei para as pessoas, através dela, que é possível a gente realizar coisas que a gente nem imagina que é capaz. A gente manda dar nozinho na mão direita, né, com o barbante levantado na mão, um pedacinho de barbante, e vai dando nó. E eu vou contar até 10, para ver quantos nós você consegue, sem utilizar outra mão e nem apoio, aqui no alto. Depois eu mando fazer a mesma coisa com outro pedaço de barbante, com a mão esquerda. Quem é destro faz primeiro com a direita e depois faz com a esquerda, ao contrário também. E quando eles percebem, né, na primeira já faz cara feia, até não querer mais, porque, eu não tô conseguindo. Quando chega na mão esquerda, agora que eu não vou conseguir mesmo. E aí eles percebem que conseguem. Tanto com a mão que você escreve, né, se for destro ou canhoto, ou como com a outra mão que você não utiliza tanto. Nós somos capazes de fazer, mas a gente precisa ser testado, a gente precisa ser cutucado, muitas das vezes. Porque nós não acreditamos na nossa potência. Por isso que acontecem os problemas, por isso que acontecem as adversidades, para fazer a gente, né, ser provado, ser testado, ser cutucado. E partindo daquilo, eu contei a história da minha vida, das coisas que deram errado e tal, e cada vez que dava errado, vinha outra coisa melhor logo em seguida, e acontecia errado e acontecia uma coisa melhor logo em seguida, e assim foi a minha vida. E as pessoas se identificaram com a minha história. Quando terminou a palestra, veio 2 moças falarem comigo. As 2 vieram me abraçar, uma muito emocionada, né, com lágrimas nos olhos e tal. E ela falou assim, nossa, você falou tudo aquilo que eu precisava ouvir essa noite. Aí eu senti assim lá no meu coração, noite, missão cumprida. Porque mesmo que eu não tocasse as 20 que estavam ali, eu toquei uma. Então a missão está cumprida. A outra moça falou assim, eu vou te seguir, né? Você tem YouTube, não sei o que, é uma menina mais nova. Eu falei, tenho os programas lá no YouTube. Ela falou assim, eu vou te seguir, eu vou procurar, né, aprender um pouquinho com você. Eu falei, então nós vamos aprender junto, fiado, porque eu também estou aprendendo. Todo dia eu aprendo uma coisa, olha aí. Acabei de entender o que foi que o André quis dizer para mim. É isso, gente. Dentro do Espiritismo não tem uma receita para você seguir aquela receita. Eu falo assim, não tem dogma, não tem ritual. Não tem como você entrar na doutrina e falar, olha, faz isso, isso e isso. Toda vez, aquela rotina, não é. Toda vez que você abre um livro, que você abre um artigo, que você vê um vídeo espírita, você pega alguma coisa ali e fala, putz, isso eu não tinha pensado. E isso faz você crescer, a engrenagem movimentar. E quando a gente começa a movimentar essa engrenagem de conhecimento que o Espiritismo traz, não tem como você voltar. Às vezes, eu sou dura, muitas das vezes, eu sou dura e grossa quando alguém quer abalar minha fé. Quando alguém quer cutucar aquilo que eu já acredito, aquilo que eu tenho por verdade, vai ter que vir Jesus aqui e falar, Patrícia, você está acreditando numa verdade que é mentira. Aí pode ser que eu mude. Caso contrário, o que eu tenho por fé me faz bem, me faz crescer, me faz melhorar. E eu tô longe de ser uma pessoa boa. Eu tô longe de ser uma pessoa melhor, como eu gostaria. Quando toca naquela parte de orgulho, naquela parte egoísta, naquela parte autoritária da Patrícia, pum, estoura. Ontem eu fui reprovada, antes de ontem eu fui reprovada. Estou passando por alguns testes. E eu estou vendo que eu estou sendo reprovada, porque ainda existe em mim aquele lado animalesco, aquele lado violento, que quando quer dar uma resposta mais curta e grossa, vai. Depois que vai, aí a palavra jogada ao ar, ela não volta mais. Não tem como eu pegar minha palavra e engolir ela. Não tem, já foi. E quem ouviu, quem sentiu, foi toda aquela energia junto. Do tipo, sobre isso eu não falo, sobre isso eu não quero conversar, sobre isso não tem para ninguém. Não que eu seja melhor, que eu seja perfeita, nada disso, mas quando você tem algo como verdade, você não quer que nada abale isso, porque isso te faz bem, te fortalece. Se alguma coisa começa a te cutucar para você
tremer na base, isso vai te causar um mal. Então, eu sou o tipo covarde. Se eu vejo que vai me fazer mal, eu me afasto, seja o que for. A doutrina não ensina isso. A doutrina ensina que quando a gente sente o mal, a gente tenta apaziguar, a gente tenta levar amor, a gente tenta fazer ao outro o que gostaria que fizesse com a gente. Mas eu, como falei, eu tô longe disso. Eu não sou essa santa, eu não sou essa pessoa sublimada. Mas também não sou isso que eu tô vendo aqui, graças a Deus. Né? Pelo menos esse orgulho, esse egoísmo que nasce, que brota no meio dos espíritas, que se acham dominadores do conteúdo espírita, que são responsáveis por conduzir pessoas em trabalhos mediúnicos. Eu não tenho isso. Tanto é que toda vez que eu fazia uma psicografia, eu sempre chamava o coordenador e falava, tá aqui, dá uma olhada nisso. Antes de entregar para a pessoa, vê se é isso mesmo, vê se eu não estou falando besteira, vê se não tem coisa minha aí no meio. Porque tem aqueles caras, eu vi uma palestra, acho que foi uma palestra que eu vi. Em algum lugar eu ouvi um comentário a respeito. Hoje em dia o que mais tem é a gente pintando quadro, falando pintura mediúnica. Aí assina lá, Tarsila do Amaral, coloca lá Monet, Van Gogh. Gente do céu, o que mais tem é espírito inteligente das trevas, que se apresentam como personalidades fortes, que envolvem o médium ao ponto do médium acreditar que é um Van Gogh que está ali com ele. Aí vai lá e desenha uma flor nos rabiscos em volta. Ó, Van Gogh mandou desenhar isso aqui. Chega a ser ridículo e engraçado um troço desse. Mas de engraçado não tem nada. São obsessores utilizando o seu canal de entendimento, de compreensão mediúnica para fazer absolutamente nada. E acabar caindo na descrença popular. Assim como lá atrás, a Igreja Católica passou por isso. A decadência da Igreja Católica foi por quê? Ela foi para o auge. Quem ela tinha? Jesus. A católica nasceu partindo da ideia cristianista, né? Vamos acreditar em Cristo. A católica nasceu aí. Era para ser a religião. Porém, foi utilizada como forma de manipulação popular, manipulação política, econômica. Disputavam-se terras em nome da Igreja Católica. As cruzadas foram feitas para isso. A Idade Média, a Idade Antiga, toda a Igreja Católica dominou. Parte da Idade Moderna, a Igreja Católica dominou. Até chegar nos dias de hoje, onde nós temos disputa entre a Igreja Católica, disputas entre a Igreja Católica, a Igreja Evangélica e outros segmentos religiosos. Não existe uma união, existe disputas. Uma quer ser melhor do que a outra. Quando eu escuto, né, uma pessoa falar para mim assim, eu sou cristã. Aí eu falo, eu também sou. Aí a pessoa fala, não, você não. Espírita não é cristão. Espírita segue Allan Kardec. Porque tem uns goiabinha por aí que quando vão se apresentar, falam, eu sou espírita kardecista. Tá certo, dentro da doutrina a gente fala espírita kardecista, porque nós sabemos que nós somos espírita kardecista e não o espírita espiritualista. Porque existe uma grande diferença entre o espírita e o espiritualista. O espírita não tem dogma, não tem rito. O espiritualista tem. O espírita, ele recebe as instruções dos espíritos. O espiritualista trabalha ritual com os espíritos. Então, se for aprofundar, eu vou ter que fazer estudo para trazer para vocês, seria um outro tema. Mas, na verdade, espírita e espiritualista tem diferença. Ninguém é melhor que ninguém, mas tem diferença. Mas os goiabinha de plantão ficam, eu sou espírita kardecista. Aí os evangélicos ou católicos, eles caem matando em cima. Você não é cristão, você não segue Jesus, você segue Allan Kardec. Eu falo, onde é que eu sigo Allan Kardec? Eu não sei nem o dia que ele nasceu. É uma vergonha, né? Espírita de meia tigela. Eu não sigo Allan Kardec. Eu pego as obras do Allan Kardec
Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o que é Espiritismo, a revista O que é Espiritismo. Eu pego a Gênese e leio, estudo, mais ou menos, porque eu sou uma espírita sem vergonha. Eu estudo muito pouco. Agora, falar que eu sigo Allan Kardec, eu não sei nem quem ele é direito. A única coisa que eu sei é o que a história conta. Mas eu nunca fui me aprofundar para ver se é ou se não é. É que nem hoje, 9 de julho, todo mundo fica, né? Getúlio Vargas era o caos. Não, Getúlio Vargas salvou o Brasil, não sei do quê. Existe uma dualidade, existe assim várias vertentes a respeito de uma personalidade. Então, a história da humanidade, a história de pessoas, ela tem várias vertentes. Então, quem foi o Allan Kardec? Quem foi Jesus? Vai ter história de tudo que é tipo para contar. Agora, o que me faz seguir Jesus é a sua moral. Se fosse mentira, pelo amor de Deus, né, gente? Mais de 2024 anos, já teria acabado com essa moral há muito tempo. A verdade, segundo os filósofos, segundo a nossa coerência, a nossa consciência, a verdade predomina com o passar do tempo. É o tempo que vai dizer se é verdade ou não. Quando é uma mentira bem contada, ela vira verdade, mas com o tempo ela cai. E se não caiu, é porque ainda é verdade. Enquanto não tiver uma outra verdade que seja plena, porque contestar, todo mundo contesta. Agora, provar é outra história. Eu não posso, você vai acreditar na história. Vamos lá, esses dias eu entrei não entrei muito no pormenor com um amigo meu, sobre a crença sobre Cristo, se ele existe ou não existe. Do mesmo pé que tem pessoas que escreveram a história de Cristo, tem pessoas que estão escrevendo que ele não existiu. Se for para eu levar ao pé da letra, acreditar ou não, eu vou falar, eu vou largar de acreditar o que um homem ou outros homens escreveram sobre Cristo para acreditar num outro homem ou outros homens que estão falando que ele não existiu? Estou trocando 6 por meia dúzia. Se eu acredito, me faz bem. Se eu ando de acordo com aquela conduta que ele supostamente está ensinando há mais de 2024 anos, eu estou indo bem na lição, eu estou progredindo. Mas se eu não acreditar que ele existiu, o que eu ganho com isso? Qual é o benefício que eu posso ter de falar, eu raciocínio melhor do que os outros, eu sou mais inteligente do que os outros, eu sei mais do que os outros, porque eu pesquiso mais, porque eu leio mais? Tá. E a sua conduta melhorou em quê? Sabendo mais. Não melhorou nada? Então eu prefiro continuar tendo minha conduta lá, acreditando que ele existiu. É assim que eu vou tendo a consciência das coisas. Se faz bem, eu continuo. Se não faz bem, eu paro. A nossa vida é uma constante degustação. A gente tem que experimentar. Tem coisas que eu nunca experimentei. Droga. O cigarro eu posso dizer que experimentei. Coloquei na boca, tossi demais e joguei fora. Mas droga, vamos lá. Droga ilícita eu nunca coloquei na boca. Não tenho vontade de colocar. Porque a minha consciência do que eu vejo em volta já me diz, não chega perto, não presta. Mas tem coisas como Giló, por exemplo. Tem gente que fala, não gosto de Giló, é amargo. Minha mãe fazia um Giló que era de babar, era uma delícia. Mas eu só sei que o Giló é gostoso porque minha mãe fazia e eu comia. Então tem coisas que nós precisamos experimentar. Se for bom, continua. Agora já comi Giló de outras pessoas que não, realmente, é gosto de remédio. Depende muito de quem, de como, onde, quando. As coisas fazem bem para você. E aí você permanece. A doutrina veio para melhorar a vida das pessoas. É só que como ela veio para melhorar, tem aqueles que não querem que melhore. Se Jesus, as pessoas não querem aceitar, imagina a doutrina espírita então. Que seria mais uma vertente religiosa que contrapõe a católica, a superpoderosa católica. E eu não estou falando da católica, aquela igrejinha de uma vila que faz um trabalho social, moral, espiritual, que ajuda a sua comunidade. Eu não estou falando dessa católica. Eu estou falando da superpoderosa. Estou falando de Vaticano, estou falando de coisa grande.
daquelas igrejas que são banhadas em ouro, enquanto o seu fiel entra na igreja com aquelas moedinhas contadas, passando fome, acreditando que aquelas moedinhas contadas vão te levar para o céu. É essa a igreja católica que eu tô sempre, não tô falando em nome do espiritismo e nem em nome de ninguém não, tô falando em nome da Patrícia. É essa católica que eu não aceito. Assim como eu também não aceito aquela igreja evangélica que tá vendo que o teu fiel tá no fundo do poço e fica iludindo o cara falando assim, quando você vai dando dinheiro para a igreja, Deus vai te abençoar que você vai ter um carro do ano. E o cara vai andar de bicicleta a vida inteira se não for a pé. Então, aonde tem dinheiro, aqui foi falado. O próprio espiritismo já foi conduzido para isso também. Para sucumbir nessa parte também. Você começa a fazer... eu entendo o Caminho da Luz, que é o centro que é o meu de origem, né? Ele é muito tradicional. Tem hora que dá até nervoso. Eu fui a evangelizadora de lá. Eu queria comprar livros para minha molecada. Ah, mas não pode pedir dinheiro para os pais. Tá bom. Eu fiz um rateio e consegui, através de doações, comprar os livros. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Todos os dois ilustrados, grande, lindo, para criança, infantil. Comprei volume 1, volume 2, das duas obras. E fui dar para minha molecada. A coordenadora da época virou para mim e falou assim, você não pode fazer isso. Eu falei, mas por quê? Ué, eu pedi rateio para amigos meus, não foi dentro do centro, foi fora. Consegui o dinheiro, comprei o livro, tô dando o livro para a molecada. Qual é o problema? Não, você não pode fazer isso porque você vai ficar exigindo o uso do livro, não sei o quê. E aqui a gente não faz isso. Aqui é por amor, não é por obrigação. Eu falei, mas a criança precisa de obrigação. A criança precisa de uma instrução, ela precisa ser orientada. Se eu falar para a molecada, você quer ler? Nunca vão querer. Você quer fazer lição? Nunca vão querer. Então a gente tem que instruir. Através do livro, é ilustrado, é bonito, chama atenção, a gente vai fazer leituras e vai estudar. E ali eu vou cobrar a lição, sim. Ah, mas aqui você está agindo como professora, não está agindo como evangelizadora. Eu falei, nossa, mas peraí. A evangelizadora, a ideia qual que é? Nortear o caminho da criança. E ali está a estrutura, a criança. Se eu pegar um adulto para ensinar como eu comecei aos 16 anos, eu me sinto uma pata. Agora, com 52 anos, é que eu estou lendo. Tá atrasado. 50 anos da minha vida eu tô atrasada. Eu podia ter começado lá no berço. E olha quando que eu tô começando. Daqui a pouco é fim de carreira, eu tô indo embora pro plano espiritual e o que eu tô levando? Nada. Porque eu não tive uma vida contínua dentro de uma religiosidade real. Eu fiquei lendo terço até os 16 anos à toa. Quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, quanto tempo perdido. Então a gente não pode dizer que é totalmente perdido, porque tem aquela espiritualidade benevolente que fala assim, tadinha, não sabe o que ela tá fazendo, mas nós vamos ficar aqui do lado dela. Né? Sempre tem. Então, dentro desse centro que eu sou, da raiz ali, tinha algumas coisas que eu queria fazer que não podia, era podado o tempo todo. Hoje tem uma coordenadora lá que quer fazer, mas o pessoal fica meio travado, não desenvolve muito. E agora eu consigo entender por quê. Não estava entendendo, agora eu estou conseguindo entender. Porque se começa a florescer demais, chama atenção demais, e vai ter mais quantidade do que qualidade. Os bons médiums que eu conheço vieram dessa casa, fizeram estudos sérios. Os bons palestrantes que eu conheço vieram dessa casa, aprenderam a ser palestrante nela. Por ser uma coisa mais seca, mais rígida, mas deu certo. Sem muita, né? Tem casas, tem o Seja, por exemplo, fizeram uma festa junina enorme, fecharam a rua e tal. O Caminho da Luz não faz festa junina. O mais que eles fazem é umas barraquinhas com os comes e bebes típicos, aquela coisa assim bem simples, sem chamar muita atenção. Pega um dinheiro da venda daqueles doces, paga uma conta de água, de luz. Ou seja, ele arrecada muito e trabalha demais. Né? Que nem eu falo aqui, às vezes são 300 famílias são 300 pessoas a cada 15 dias que eles dão marmita na rua, que eles dão água, fruta. A cada 15 dias, 300 pessoas é muito. Só de água são R$300 a cada 15 dias, são 600 por mês. Então eles ralam, fazem coisas extraordinárias porque é muita gente. O Caminho da Luz trabalha com menos famílias,
Ele faz o trabalho bem de formiguinha, bem neutro, quase desapercebido. Existem diferenças de trabalhos e trabalhadores. Porém, tem lugares que, como o seja trabalha muito, quer luz, foco, aparecer. Quer ali dentro pessoas trabalhando não é pelo amor, mas sim para o ego, né? Então, no seja, existe ali uma tendência de pessoas, de espíritos obsessores penetrar. Se eles abrirem brecha, tá fácil, porque eles fazem trabalho gigantesco, diversos tipos de trabalho. Então, eles ficam mais abertos para receber coisas boas e coisas ruins também, mais pedrada. Porque aqui mesmo tá falando, quanto maior o trabalho, mais a pedrada. Aonde é que a espiritualidade inferior quer trabalhar? Detonar. Aonde o foco está crescendo. Aonde tem mais pessoas. Aonde tem mais brilho. Aonde tem mais desenvolvimento. Então, eles sabem disso. A casa sabe. Eles têm a ciência de que o trabalho deles faz a diferença na vida de muita gente. Mas que eles vão tomar pedrada também. Já o caminho da luz anda ali bem na simplicidade e tal. E não pense vocês que não toma pedrada também não. Toma. Mas como não chama tanto a atenção, então a espiritualidade inferior, não, vamos pegar um lugar que está chamando mais atenção. E lugares que estão chamando mais atenção, se os médiuns não forem vigilantes, o negócio desanda. Passa a ser um meio de ganhar dinheiro, passa a ser um meio de ostentar, né? O nome da casa, o nome dos trabalhadores, começa a trabalhar com o ego deles, eles começam a entender que eles são os maiorais, que a casa é a melhor que tem dentro da USE da região, e aí a coisa desanda. Porque as trevas não vão trabalhar de fora para dentro. É a gente que vai abrir a brecha para eles entrarem e trabalhar na nossa imperfeição. E a nossa imperfeição, como Jesus dizia, está dentro do egoísmo e do orgulho. Quando toca no nosso egoísmo e no nosso orgulho, a gente mostra o monstro que a gente ainda é. E eles gostam, eles se comprazem disso. Eles trabalham em cima dessa energia. Só para encerrar, ontem eu estava fazendo o evangelho em casa e a falta de vigilância, né? A falta de manter um padrão vibratório unificado no bem, como eu tive aqueles altos e baixos durante uns dias para cá, e eu vi que estava sendo atacada. Mas sabe quando você ainda fala assim, não, eu aguento, né? Estou sendo atacada, mas eu vou continuar. Eu vou vencer, né? É o que a gente pensa. Ontem, na hora do evangelho, eu mal comecei a fazer a prece inicial, a minha boca não parava de abrir, bocejando. Muito difícil esse negócio acontecer comigo. Eu vejo que tem médiuns que trabalham comigo na câmara de passe ou no trabalho mediúnico que eles bocejam o tempo todo. Até acho meio esquisito, né? Porque parece que tá até fazendo cena, né? Tanto bocejo alto tal, que a pessoa não consegue se controlar. E ontem eu tive um negócio desse, como se fosse uma crise de bocejo. Eu fazendo a prece e bocejando, fazendo a prece e bocejando. Eu falei, mas caramba, eu tenho uma dificuldade tão grande de bocejar. E eu não parava. E quanto mais eu falava, Senhor, limpa para mim os miasmas, os pensamentos, aquelas energias que possivelmente eu tenha desenvolvido dentro da minha casa, né? Qualquer coisa negativa que tem aqui, me ajude a limpar através da prece, que o Senhor esteja conosco e tal. E conforme eu falava, gente, a minha boca não parava de bocejar. Quando eu terminei de fazer a prece, que eu fui fazer a leitura, eu estava me sentindo mais leve, porque até então eu estava bem pesada. Sabe aquela pessoa endurecida, aquela pessoa que não estava num dia bom, e o dia tinha tudo para ser bom. Tava um dia tranquilo, um dia de friozinho, eu gosto, o Mike para variar, né? Sempre comigo, dormindo. Tava tudo tranquilo, mas eu meio irritadiça. Quando eu fui fazer a leitura, que eu fiz o entendimento, tava lá, né? Bem-aventurados os cegos. Aí eu falei, o cego. Caramba, quer dizer que a gente tem que segurar a bucha, né? Das nossas imperfeições. A gente tem que entender que as nossas imperfeições físicas, elas são limpezas para as nossas imperfeições morais.
E quando eu caí nesse entendimento, aí eu dei um bocejo mais alto ainda. E quando eu dei aquele bocejo mais alto, sei lá, alguma coisa aconteceu aqui na minha casa que eu simplesmente fiquei leve. Aí tava tocando uma música de fundo, como eu costumo colocar. Aí eu ainda gravei a música, gravei o Mike dormindo e passei uma boa noite para os meus amigos como se fosse aquele desejo mais profundo de paz para todos. E eu me senti muito bem. Para vocês verem então que uma influência basta um pensamento negativo. Não precisa de muita coisa. Então, para eles detonarem uma casa espírita que tem tanta diversidade de pensamento, tantas pessoas em padrões de elevação moral, tanta diferença de comportamento, de cultura, de educação. Pensa que trabalhoso para a equipe espiritual manter tudo isso em ordem dentro de uma casa espírita. Para que aquilo ali não afunde, não seja uma casa que seja fechada pelas trevas. Porque não é de fora para dentro que eles atacam mesmo. É aqui. Basta eles sintonizarem a nossa vibração menor, que eles falam, agora eu consigo. E aí eles atuam. E a gente nem percebe, porque a nossa moral é tão pouca, que a diferença de humor, a diferença de pensamento é muito tênue. A gente não percebe. Então o negócio é muito sério, né? Essa invigilância que nós temos, ela pode causar o nosso caos moral e também prejudicar aqueles que estão aí por nós. Se somos trabalhadores da casa espírita, temos uma responsabilidade muito grande. Temos que agir diante daquilo que Cristo ensinou. Seguir os seus passos, sim. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E não amar a si mesmo como mais do que qualquer outra coisa. Porque é o ego que está atrapalhando muitas religiões, inclusive os centros espíritas, né? Então, ele fala aqui nesse capítulo, a perspicácia das trevas. Eles têm tempo, eles conseguem ver, ouvir, sentir tudo o que acontece com a gente. Nós estamos presos numa carne, eles não. Então, eles conseguem entender o que se passa com a gente até mais do que a gente mesmo. Somos fáceis para ser presas desses seres mais imperfeitos. Até porque, lembrando, não é porque eles são imperfeitos moralmente que eles são totalmente sem cultura, sem entendimento. Pelo contrário, eles não têm moral, mas eles são inteligentes. Eles sabem como, onde e quando atuar na gente. Ele vai dar continuidade depois lá no capítulo 8, as atividades vão se prosseguindo aí. Então, nesse contexto aqui, ele só fala pra gente, cuidado, porque as trevas não vão agir de fora para dentro. Elas vão agir na sua imperfeição. E a gente pode botar tudo a perder com isso.